Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós estamos iniciando essa terceira mensagem da série Oficiais da Igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. E o propósito dessas exposições é particularmente esse: é perceber como aqueles que o Senhor colocou para conduzir o seu rebanho são dons dele para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar, para nos conduzir nesse mundo cheio de adversidades, cheio de perigos, cheio de locais pantanosos na nossa peregrinação. Então, a ideia é ver como Timóteo e Tito, assim como também em alguns momentos Paulo, eles foram instrumentos da graça divina para a preservação da igreja, para a cura daquela igreja, para a proteção daquela igreja, para a edificação daquelas igrejas, e como também eles oficializaram a vocação de outros homens, identificaram os dons e o chamado de outros homens, para que assim pudessem também edificar outras igrejas, ser instrumentos da graça para outras igrejas. O propósito é particularmente esse mesmo, que nós possamos identificar esses homens como instrumentos da graça divina, identificar para impor sobre eles as mãos, para que por meio deles o Senhor comunique as suas bênçãos conosco e também para nós honrarmos, sustentarmos e ajudar aqueles que o Senhor já identificou e a igreja também já impôs as mãos. O esboço do nosso primeiro capítulo, ele é muito sucinto. Do versículo 1 ao versículo 2 nós vimos a autoridade dos oficiais. No sermão de hoje, do versículo 3 ao versículo 7, nós vamos ver o dever dos oficiais e assim se segue até o final do capítulo 1. O dever dos oficiais, versículo 1 ao versículo 3 ao versículo 7, proteção e preservação da igreja. O dever dos oficiais, versículo 8 até o versículo 11, instrução da igreja. O dever dos oficiais, versículo 12 ao versículo 17, modelo de renúncia e devoção à igreja. E o dever dos oficiais, versículo 18 ao versículo 20, compreender que o ministério é uma guerra. No nosso último sermão dessa série, nós entramos propriamente dito no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo. Especificamente nós refletimos ali sobre, no texto que Paulo dá a sua saudação ao seu filho na fé, Timóteo. Nós observamos de forma ainda mais específica quando nós refletimos sobre o tema principal que Paulo trata nesses dois versículos, que Paulo trata nessa saudação, que é da onde procede a autoridade do próprio apóstolo Paulo, a autoridade essa que ele outorga a Timóteo, e Timóteo então é encarregado de outorgar a outros homens, e esses outros homens sucessivamente conduzindo a igreja para essa imposição de mãos. A ideia é que esses homens sejam identificados por aqueles que já exercem os dons, por aqueles que já exercem essa vocação, já exercem esse chamado, e a igreja confirma essa vocação, esses dons e esse chamado. Timóteo, então, ele é incumbido de transmitir a outros aquilo que ele mesmo recebe de Paulo, comissionando oficiais da igreja para serem aquilo que Paulo foi, em certas medidas, e para ser aquilo que ele mesmo está sendo para essa igreja em Éfeso. Algo que se destaca aqui nessa carta é a brevidade das palavras de Paulo na introdução. Paulo tem uma forma muito singular, que era característica das cartas helênicas, ali, das cartas gregas, de introduzir as suas cartas e a própria estrutura da carta. Paulo ele faz algumas modificações, mas ele tem uma estrutura que é muito bem conhecida em todas as suas cartas. Em algumas cartas, particularmente, existe alguma brevidade nessa introdução de Paulo. Muitas vezes Paulo segue uma saudação, depois da saudação ou nós vemos ações de graça sendo proferidas, ou louvores, ou então bênçãos sendo proferidas, ou então bênçãos sendo descritas do próprio Paulo, daqueles que estão com Paulo e para aquelas igrejas.
Mas em algumas cartas nós vemos certa brevidade nessa introdução. Nós não vemos, por exemplo, ações de graças, louvor e bênçãos. Nós vemos apenas uma pequena exaltação. Isso pode comunicar algo para nós. Isso pode evidenciar algo para nós. Talvez essa brevidade nos sinalize que Paulo está com muita objetividade, com muita pressa para tratar de um assunto que tem saltado aos seus olhos e tem feito bater mais forte o seu coração. Talvez Paulo quer colocar com isso um senso de urgência a tratar aquilo que ele irá tratar nessas cartas. Por quê? Porque nas 3 cartas que nós encontramos essa brevidade na introdução de Paulo, Paulo trata justamente de problemas. E problemas agressivos, problemas profundos. Por exemplo, ele faz isso na carta que ele escreve aos Gálatas. Aquelas igrejas ali da região da Galácia foram inundadas pela doutrina, pelos ensinos dos judaizantes, que criaram raízes ali naquelas igrejas. Então, Paulo, ele é muito urgente em tratar isso. Paulo também faz isso aqui em 1 Timóteo e em Tito também. Duas cartas que tratam massivamente de problemas, de dificuldades que precisam ser resolvidos. Então, isso talvez mostre para nós o senso de urgência. Nos dá, por exemplo, um pouco da atmosfera que estava na mente e no coração de Paulo, e muito provavelmente foi dessa forma que Timóteo recebeu, junto com o seu comissionamento. Então, essas cartas elas tratam de problemas muito sérios. É isso que parece acontecer aqui em 1 Timóteo. Não somente pelo contexto que nós vimos no primeiro e no segundo sermão, mas também no decorrer da própria leitura da carta, de forma muito rápida, nós percebemos que aquela igreja estava completamente deformada. Os ensinos errados, heréticos, ganharam muito espaço, não somente na vida da igreja, mas na intimidade, na vida particular daquelas famílias que compunham aquela igreja. Os versículos 3 até o versículo 7, eles são muito importantes para toda a carta, porque eles resumem aquilo que Paulo vai tratar em toda a epístola. A partir daqui, o que nós vemos é o detalhar daquilo que é resumido aqui, que são esses falsos ensinos e as consequências de dar lugar dos falsos ensinos, que, por implicação natural, as consequências de não ser pastoreado fielmente. Abre portas para falsos ensinos e falsos mestres e, por consequência, abre porta para a corrupção do nosso lar, para a corrupção da nossa devoção particular, porque isso cria raízes que saem da igreja e atinge a nossa casa, o nosso quarto, o nosso local de trabalho, o nosso entretenimento, atinge todas as áreas da nossa vida. Não fica só na igreja. Foi isso que aconteceu na vida de todos esses irmãos, que Paulo faz menção aqui de problemas que Timóteo precisa tratar. Então, por que Timóteo foi enviado? Esses versículos, eles respondem isso. Por que Timóteo foi enviado? Eles respondem também qual é a missão de Timóteo, qual o dever de Timóteo, qual é o mandamento, o comissionamento que Timóteo recebe. Aqui nós vemos de forma muito sintetizada e no decorrer da carta nós vemos de forma mais detalhada, apontando para as consequências já consumadas e aquilo que ele deve tratar. Então, todo esse capítulo, isso é retomado, essa mesma temática é retomada no versículo 18, de forma muito enfática, destacando o propósito para o qual Timóteo foi enviado. Então, ali já inicia muito, muito claramente mostrando o dever de Timóteo, a responsabilidade de Timóteo, o comissionamento, a urgência daquilo para o qual ele foi designado. E hoje nós vamos ver os versículos 3 até o 7, o dever desses oficiais de forma mais particular, observando a proteção e a preservação, que remonta um pouquinho à temática da nossa série. Podia ser diferente, porque esses versículos eles são centrais em toda a epístola. Então vamos conversar a exposição aqui. Eu quero só fazer alguns pontos mais introdutórios
para a gente perceber um pouco daquela atmosfera, tentando enxergar aquilo que está aqui por trás das intenções de Paulo e um contexto que era vivenciado, bem como as consequências que deram lugar a esse contexto sombrio, a essa atmosfera mais densa aqui. Então, acompanha o meu raciocínio aqui. Se o que dá verdadeira vida à igreja é a pregação séria e fiel da palavra de Deus, a corrupção dessa pregação naturalmente traz a morte. Essa dinâmica de vida para a morte, que é isso que acontece na igreja em Éfeso, a igreja experimentava vida e então essa vida ela foi se esvaindo e dando lugar à morte. Essa dinâmica de vida para a morte na vida da igreja, ela é extremamente importante, a dinâmica e sim, como isso acontece, porque assim nós percebemos as armadilhas e assim de forma muito pragmática, nós observamos que alguns comportamentos, algumas doutrinas, algum modo de lidar com a igreja acaba gerando morte, acaba gerando corrupção, acaba então levando a igreja à própria desgraça. Então é muito importante perceber essa dinâmica, esse movimento, ou seja, não somente o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial seria as palavras de Paulo comissionando os presbíteros de Éfeso. O ponto final seria Paulo agora enviando Timóteo. Mas perceber esse caminho que foi trafegado, essa dinâmica aqui. Então, a corrupção da pregação e, por consequência, do pastoreio é que traz essa morte, é que gera essa morte. E é extremamente importante nós observarmos isso, especialmente o como e o porquê isso acontece. Então, vai lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Em Atos capítulo 20, Atos 19 e Atos 20, retrata ali os momentos que Paulo estava, as descrições de Paulo ali, um período que ele se encontrava em Éfeso. Atos capítulo 20 fala, a partir do versículo 15, o comissionamento, ou o chamado que ele faz de Mileto aos presbíteros de Éfeso. Enquanto Paulo estava em Éfeso ali, ele passou 3 anos sendo instrumento da graça divina para incansavelmente manifestar a viva palavra de Deus. Então, enquanto ele fazia isso, havia vida lá. Aqueles irmãos, aquelas igrejas gozavam de vida. E é importante entender, porque o canal dessa vida, o canal dessas bênçãos, era justamente o apóstolo Paulo. O canal que gerou a morte, o canal que gerou a corrupção, foram aqueles que não cumpriram a vocação que eles receberam para cumprir, os presbíteros que ficaram lá. Então, quando Paulo estava ali fielmente pregando a palavra de Deus, aquela igreja experimentava vida. Olha os versículos 25 a 27, diz assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo. Essa expressão é importante porque a ideia de que ele está limpo do sangue de todos não é precisamente um comunicado à igreja e aos irmãos, mas é uma consciência limpa diante de Deus. Ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu a sua vocação. E o último aspecto dessa vocação, pelo menos aqui, nesse momento, é, mais uma vez, interromper a sua viagem por um breve período de tempo para fortalecer aqueles presbíteros, aqueles pastores que foram encarregados por Deus pela instrumentalidade do apóstolo Paulo para pastorear o rebanho de Deus. Então ele diz, né, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Essa ideia de desígnio de Deus vai ser muito importante porque Timóteo vai fazer um pouco de referência a esse desígnio de Deus no versículo 4 que nós vamos ver, quando ele fala do serviço de Deus ou do plano de Deus ou do esquema salvífico de Deus. Paulo expôs tudo o que deveria ser exposto ali para aquela igreja ela se tornar firme, edificada e estruturada. É tanto que Paulo faz o que não foi feito nas igrejas ali em Creta, para onde Tito é enviado. Não havia presbíteros ali, não havia oficiais ali. E ele é enviado, Tito, justamente para levantar oficiais, para consagrar oficiais,
ali para pastorear o rebanho do Senhor. Então Paulo fez o serviço completo. Ele passou 3 anos, identificou líderes, treinou líderes, consagrou líderes, separou líderes, edificou a igreja e ensinou todo o plano salvífico de Deus, toda a estrutura redentiva de Deus para o seu povo. Então Paulo está em consciência limpa, não somente diante da igreja, embora os presbíteros eles sirvam de testemunho para isso, mas o pronunciamento dele é mais especificamente para o próprio Deus, é o Deus que sonda corações e perscruta consciências. Então, observa aqui, e esse é o grande ponto. Qual é o compromisso de Paulo? O compromisso do apóstolo Paulo, que deve ser o compromisso de Timóteo, que deve ser o compromisso de todo oficial da igreja, é com Deus. O compromisso de Paulo não é com a igreja em si, não é com as pessoas em si, não é com o homem, é com aquele a quem ele prestará contas. Por isso tanta devoção, por isso que ele vai muito além de ver as corrupções do homem, as deficiências do homem, as injúrias, os insultos, as difamações, porque ele tem um compromisso com aquele que o comissionou, que é aquele a quem ele vai prestar contas. E essa deve ser a mentalidade de todo aquele que é encarregado de cuidar do rebanho do Senhor. Porém, quando o falso ensino, conduzido por falsos mestres, começou a ganhar espaço naquela igreja, a morte aqui não somente toma a igreja, mas os reflexos dessa corrupção, os reflexos dessa morte, ela atinge os relacionamentos familiares, os relacionamentos íntimos, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos entre os mais velhos e os mais novos, e os relacionamentos da nossa vida social como um todo, entre nos lares e em todos os âmbitos dos aspectos da nossa vida. É isso que nós vemos em 1 Timóteo. O mais interessante e também vital é perceber como isso acontece. E aí aqui é um ponto muito importante, porque essas características, algumas vezes, elas são muito negligenciadas. E um dos propósitos, então, dessas exposições é trazer à tona a nossa responsabilidade. Responsabilidade que, para a execução factual dela, vai muito além de nós. A nossa responsabilidade, portanto, como membro da igreja, como rebanho do Senhor, é justamente sustentar, munir e proteger aqueles que nos protegerão. É muito importante entender isso. Por isso que é muito importante nós percebermos que os oficiais da igreja são dons, são instrumentos da graça, mas também podem ser instrumentos do diabo, se não tiverem as insígnias, as marcas que as Sagradas Escrituras abundantemente descrevem que as tenham. Como é que isso acontece? Como é que acontece essa dinâmica da vida para a morte, dessa corrupção? E aqui é um ponto importante. É óbvio que a negligência dos membros comuns, e eu vou fazer referência sempre a isso, membros comuns e oficiais, porque os oficiais também são membros da igreja. Mas os membros comuns são aqueles que não são oficiais, são aqueles que não são nem diáconos, nem presbíteros, e em alguns outros momentos eu vou fazer referência somente aos presbíteros, que os presbíteros sim são encarregados de liderar a igreja e não os diáconos. Os diáconos eles têm que desentulhar o caminho para que os presbíteros liderem a igreja devidamente. Então, os membros, é claro que a negligência dos membros comuns da igreja acabou limpando o caminho para o avanço dessa corrupção. A negligência em supervisão, a negligência em pastoreio mútuo, o sistema de governo congregacional, a tônica dele é que a igreja é a igreja que conduz a própria igreja. É a igreja que é encarregada de supervisionar os seus oficiais. É a igreja que tem o freio de mão em suas mãos para puxar quando quando os líderes da igreja avançam além da conta. E é claro que essa corrupção avançou por causa da negligência
desses irmãos ali em Éfeso, e é assim que acontece na maioria das vezes. Mas eu quero fazer um destaque aqui muito importante, eu espero que você me entenda. A sagacidade e a sutileza utilizadas pelos falsos mestres exige um nível de discernimento que, na maioria das vezes, os membros comuns não desenvolvem. É muito importante perceber isso. Aí a nossa responsabilidade de impor as mãos. Aí a nossa responsabilidade de identificar aqueles que darão a vida por nós. Aqueles que nos munirão, porque são munidos por Deus para isso. Aqueles que incansavelmente cuidarão de nós, mesmo quando nós não queremos. Por quê? Existem muitas sagacidades e sutilezas que os membros comuns não conseguem desenvolver, não conseguem discernir. Então, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, isso é um atestado de dependência necessário para com os líderes da igreja, para com a própria igreja. Você precisa dos oficiais da igreja, assim como um filho precisa do pai. O seu filho não é autônomo, ou é? Não, você também não é. Você precisa dos oficiais da igreja. É muito importante, porque foi dado a eles lentes que você não tem. Foi dado a eles os dons para enxergar tonalidades que você não enxerga. É por isso que os oficiais da igreja, eles são convocados, advertidos e ordenados a exercerem aquilo para o qual eles foram dotados para fazer. O Senhor os muniu para isso. O Senhor deu dons a eles para isso. Por isso, vocês estão em Atos capítulo 20, né? Por isso, Paulo advertiu os pastores anteriores a Timóteo. Olha o versículo 29. Muitos consideram que a própria experiência de Paulo naquela cidade foi um prenúncio do que aquela cidade experimentaria, e é por isso que Paulo, mais uma vez, seguindo viagem, sua terceira viagem missionária, mais uma vez ele faz questão de fortalecer aqueles presbíteros, porque a própria experiência dele ali testificou que o pastoreio daquela igreja, naquela cidade, exigiria muito dos seus líderes. Exigiria muito daqueles que iriam pastorear o rebanho. Por isso que Paulo interrompe ali o momento da sua viagem, 45 quilômetros de distância, de Mileto a Éfeso, e manda chamar os presbíteros para mais uma vez fortalecer, lavando as mãos. E é justamente porque o sangue agora dessa igreja, no tempo que Timóteo chega lá, o sangue, porque aquela igreja está derramando sangue, está morrendo, ela foi esfaqueada, ela está sendo dilacerada, o sangue daquela igreja não está nas mãos de Paulo. Paulo está de mãos limpas, porque Paulo sabia, muitos consideram por revelação do Espírito Santo que ele recebeu, mas a própria experiência dele testificou de que aquela igreja seria um local de pastoreio muito difícil. E se homens viris, convictos da sua vocação, da sua renúncia e do seu sacrifício, não fossem colocados ali, não cumprisse a sua vocação, aquela igreja então pereceria. Então Paulo, ele sabia disso muito bem. O versículo 29 diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E agora, Timóteo é enviado para corrigir aquilo em que esses pastores falharam. Quando eu vejo um relato como esse, eu fico imaginando os motivos dessa falha. Quando foi que eles começaram a vacilar? Quando foi que aqueles pastores, aqueles presbíteros começaram a falhar?
Qual foi a fresta da porta ou da janela no pastoreio que eles deixaram aberto e aí começaram a passar pequenas corrupções que não foram observadas e aquelas pequenas corrupções empurraram essa fresta e essa fresta foi se abrindo, se abrindo, se abrindo. Eu fico imaginando como isso aconteceu. Às vezes, nós temos a impressão de que tudo que acontece nas Sagradas Escrituras é muito rápido. Nós lemos os relatos bíblicos e acontece assim muito rápido, até mesmo nas pregações. Nós temos uma hora e um pouquinho para expor um texto bíblico, fazer todo um contexto, dar todo o panorama, fazer as aplicações. Então é muito rápido. E aí isso mesmo nos dá a impressão de que tudo nas Sagradas Escrituras é muito rápido. Nós não observamos muitas vezes que de um versículo para outro passaram 2 anos, passaram 3 anos. Nós não observamos. Mas olha, Atos capítulo 20 retrata Paulo em Mileto, ali na sua 3ª viagem missionária, interrompendo por um momento para chamar os presbíteros de Éfeso. E ele instrui esses presbíteros. Ali nós estamos no ano, por volta do ano 52 ou o ano 55 depois de Cristo. Então passam 10 anos. E então, esses 10 anos depois, no ano 62 a 64, Timóteo é enviado. E junto com Timóteo, essa carta de orientação, essa carta instrutiva. Foram 10 anos. Em 10 anos, a igreja estava morrendo. E a corrupção tinha invadido completamente aquela igreja. Nós temos 7 anos. E aí, permitam-me agora, para deixar a aplicação muito mais sensível, muito mais tangível para nós. Permitam colocar tudo isso num tom mais pessoal aqui. Aos mais velhos que aqui estão, aos que estão aqui há mais tempo na igreja. Lembrem por um instante, observem por um instante tudo que nós vivemos nessa igreja. Tudo que nós enfrentamos nessas igrejas. As grandes batalhas e as pequenas batalhas. Lembrem o quanto e em que constância a intensidade das ondas carnais presentes nesse mundo caído golpearam as muralhas de contenção dessa pequena igreja. Lembrem. E agora eu quero que vocês lembrem. Quem foi as muralhas de contenção dessa pequena igreja? É essa sensibilidade que nós precisamos ter quando lemos textos como esse e ver e perceber como isso é real, como isso é experiencial. Entenda que o meu objetivo não é exaltação, não, irmãos. O meu objetivo aqui é dar um tom real, um tom vivo, é dar um tom de sensibilidade a uma verdade com muita simplicidade negligenciada no nosso meio. A rigor, nós mais desonramos aqueles que o Senhor colocou para serem dons no nosso meio do que nós honramos. Quando muitos passam necessidade, quando muitos passam dificuldade, nós dizemos, a esposa dele trabalha, a esposa dele pode trabalhar, o salário dele já está bom. Na maioria das vezes é assim. E isso se torna mais um açoite naquele que Deus colocou para que você não morra, para que você não pereça. Observa, foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso antes de Timóteo chegar. Aqueles homens não cumpriram fielmente o chamado e então a igreja estava morrendo. A igreja estava perecendo. Faz o contraste. Quando Paulo estava, havia vida. Quando os presbíteros tomam lugar, a morte começa a nascer. Quando Timóteo assume, a vida começou a florescer novamente. Um homem, Timóteo, fez o trabalho de vários presbíteros ali. É importante entender isso. É muito importante nós percebermos que no corpo de Cristo é assim. A nossa vida sempre depende do outro. É muito importante perceber isso. A nossa vida sempre depende do outro. E nesse momento aqui, eu não estou falando apenas de oficiais, mas uns dos outros. Nós fazemos parte de um corpo. E então vamos passar aqui para os pontos. O dever dos oficiais, proteção e preservação. O meu primeiro ponto aqui é mostrar o constrangimento dos oficiais em obedecer.
Os oficiais, versículo 3, eles são constrangidos a obedecer. O versículo 3, a parte deles diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso. Aqui, o apelo de Paulo, ele tem uma tonalidade de imperativo. Então, o apelo de Paulo, ele parece mais uma ordem. No entanto, meus irmãos, não é estranho a solicitação ou o mandamento para que aquela igreja fosse socorrida, aquela igreja fosse ajudada, aquela igreja fosse nutrida. Na verdade, mandamentos como esse, eles são proferidos não somente a oficiais, mas eles são proferidos para todos os membros, qualquer um de nós. Nós somos chamados, por exemplo, a fazer aquilo que a própria igreja precisa. Por exemplo, nós somos chamados a animar uns aos outros, nós somos chamados a exortar uns aos outros, nós somos chamados a suportar uns aos outros, a socorrer uns aos outros, a admoestar uns aos outros. Todos nós devemos pregar a palavra, todos nós devemos aconselhar, todos nós devemos evangelizar, todos nós devemos fazer discípulos, todos nós devemos atender às necessidades da igreja. Então, a obediência é requerida a todos nós, todos os membros do corpo, todos do rebanho do Senhor, todos nós. Mas, e aqui é um grande ponto, e aqui é muito experiencial também, é só você aplicar a si mesmo. Porque, com absurda facilidade, a grande maioria dos membros comuns da igreja simplesmente não faz aquilo que é exigido e fica por isso mesmo. Quantos não suportam quando deveriam suportar? Quantos não admoestam quando deveriam admoestar? Quantos não nutrem quando deveriam nutrir? Quantos não supervisionam quando deveriam supervisionar? Quantos não servem de barreira de proteção quando deveriam ser? E fica por isso. Vocês concordam comigo? Simplesmente não é respondido e fica por isso. Agora, a igreja não morre por causa da sua omissão, da sua negligência. Os irmãos não deixam de ser nutridos por causa da sua omissão e da sua negligência. A carga sempre vai mais para outro. Mas a igreja não morre. A igreja não perece. Mas observe que não há, na maioria dos irmãos da igreja, não há um constrangimento impossível de ser vencido para que haja obediência. Mas em alguns há. É justamente isso que há nos oficiais. Há uma voz bradando no seu peito, gritando: você não pode se omitir. Não pode. Eu sei que você quer. Eu sei. Eu sei que você até imagina as possibilidades de se omitir. Mas você sabe, lá no fundo, que você não pode. Você não tem essa opção. O oficial da igreja, aquele que foi marcado por Deus, aquele que foi dotado pelo Senhor, ele tem um senso de responsabilidade tão profundo, tão arraigado no seu coração, em que é impossível ele se omitir. E muitos matam a própria família para cuidar da igreja do Senhor. Muitos negligenciam a própria família para cuidar da igreja do Senhor. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque isso acontece quando a ordem e a necessidade da igreja se encontram com a vocação. Quando a ordem e a necessidade da igreja se encontram com a vocação, as necessidades da igreja constrangem o oficial a obedecer, custe o que custar. Então a vida do oficial da igreja é uma vida de desconforto. É uma vida de sacrifício. As necessidades da igreja é que formam a sua agenda, é que ditam a sua vida, porque ele é constrangido a isso. Ele tem um senso de renúncia absurdo, arraigado no seu peito e na sua mente. Ele simplesmente não pode dizer não para o rebanho do Senhor, porque dizer não para o rebanho do Senhor é dizer não para o próprio Senhor que o comissionou.
Então ele é constrangido a aceitar aquilo que foi comissionado a ele. Olha mais uma vez o versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses. Se Paulo rogou que ele permanecesse, ele estava onde? Em Éfeso. Te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. E aqui o termo muito importante da onde nós tiramos todo esse constrangimento é o roguei aqui. Essa é uma linguagem militar que Paulo vai repetir com a mesma, com o mesmo peso, embora ele use outras palavras, 2 vezes nesse trecho. Ele cita no versículo 3 ainda com o termo admoestares e no versículo 5 admoestação. Essas 3 linguagens, são linguagens que são utilizadas na área militar para falar sobre uma intimação, sobre missão aqui. A ideia é do uso de autoridade para intimar outro a assumir uma missão. Então, quando Paulo comissionou Timóteo, Paulo estava dando a um Timóteo, embora isso tenha algumas características mais particulares, Paulo estava dando a Timóteo uma intimação de uma missão. Agora, ao mesmo tempo aqui, Paulo ele não quer fazer com que Timóteo vá responder a uma necessidade automaticamente, sem que o coração dele esteja lá. Porque aqui, essa linguagem, ela carrega um peso de apelo. Seria, então, como se Paulo estivesse implorando, suplicando. Qual é o objetivo de Paulo? Causar pesar a Timóteo. Ele quer constranger Timóteo diante das necessidades daquela igreja. É como se transmitisse a ideia de que Timóteo tinha outros planos. Timóteo não estava planejando ficar em Éfeso, Timóteo tinha outros planos, mas ele foi constrangido a atender à solicitação de Paulo diante da necessidade daquela igreja. Essa, irmãos, abre aí em 2 Timóteo capítulo 4, essa é a mesma expressão utilizada por Paulo quando ele exorta Timóteo a usar a palavra de Deus para constranger os seus ouvintes a obedecerem à palavra pregada. Quando Paulo diz assim a Timóteo, no seu leito de morte, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, a ideia aqui é constrange, toca no coração, toca na consciência, prega dessa forma a alcançar o coração, a constranger, a encurralar, a colocar na parede, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa obediência, ela é consequência daquele que entende que é um soldado. Um soldado que não pode se esquivar de defender a sua pátria. Ele tem uma missão. Ele sabe que ele foi chamado para isso, para defender a sua pátria. E, portanto, ele é constrangido pela obrigação dessa missão. Ele simplesmente sabe que a sua vida é conduzida pelo seu comandante. Warren Wiersbe, que é um comentarista, ele coloca da seguinte forma, como se ele estivesse mostrando para nós qual é o objetivo de Paulo a dar as instruções. É como se Paulo estivesse dizendo assim, Timóteo, você não é apenas um pastor da igreja em uma cidade difícil, isso você é, mas você não é apenas um pastor de uma igreja em uma cidade difícil. Você também é um soldado cristão sob as ordens do rei. Agora, passe essas ordens para os soldados em sua igreja, comissiona lá também. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Então, um oficial da igreja, ele é constrangido a se gastar, a se doar, a se anular em favor da própria igreja. É por isso que os oficiais da igreja precisam de tanto socorro da igreja. Porque vocês precisam cobrir áreas que os oficiais da igreja negligenciam para pastorear o rebanho do Senhor. Muitas vezes os oficiais da igreja anulam as próprias necessidades da esposa, dos filhos, da sua família, para atender às necessidades da igreja. Como a igreja responde a isso? Como a igreja corresponde a isso? Observando a vida daqueles que Deus usa para ser dons de vocês e suprindo as suas necessidades, não faladas, não ditas, não expressadas.
Segundo ponto, os oficiais têm o dever de proteger, e para isso eles dão a própria vida, irmãos. É por isso que uma das grandes evidências da vocação é a perseverança. Muitos pensam que existe o dom de ensino para o pastor. É óbvio que existe, ele é mestre também. Mas esse não é o dom, não é o grande dom que é enfatizado, que é elevado. O grande dom do ministério pastoral, o grande dom de um oficial é a perseverança. Em meio a ataques, em meio a suor, sangue e lágrimas, ele não desiste, porque ele entende que desistir seria o mesmo que desperdiçar a própria vida, porque ele encontra significado na sua vida respondendo à vocação do seu Senhor. Os oficiais, então, ele tem um dever de proteger. O versículo 4, até o versículo 3 e o 4, mas vamos no 3 mais uma vez aqui. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, linguagem militar, para que permanecesses ainda em Éfeso. E isso aqui mostra o propósito. A preposição usada aqui é justamente esse, para mostrar a finalidade, o objetivo, o propósito daquilo que ele fala, para admoestares, e esse é outro termo militar utilizado, embora não igual ao roguei, mas um termo também de linguagem militar. E é interessante porque Timóteo, tanto Paulo como Timóteo sabe que Timóteo vai para uma guerra. O campo é de batalha. Ele não vai ser bem recebido, ele vai acabar com a zona de conforto daquela igreja, ele vai acabar com a acomodação daquela igreja, e é interessante porque essas terminologias militares Paulo usa pelo menos 8 vezes só nessa carta. 8 vezes ele o utiliza. E a ideia é de, para isso eu te determinei, para isso eu te ordenei, para isso eu te dei um dever, para isso você foi incumbido dessa responsabilidade. Então Timóteo ele tem o dever de colocar ordem na casa de Deus, confrontando objetivamente. O ponto de Timóteo aqui é ganhar os aplausos da igreja, ganhar a aceitação da igreja, mas corrigir aquilo para o qual ele foi comissionado. E ele diz, para admoestares a certas pessoas. E é interessante aqui, porque aqueles que estavam pervertendo a igreja não são identificados aqui. Nem a doutrina em si é identificada, e nem aquelas pessoas que estavam ali são identificadas. Por isso, isso não é importante para nós não precisamos identificar essas pessoas. A preocupação de Paulo também parece não ser essa. A preocupação de Paulo parece se voltar para o conteúdo, mas especificamente ao conteúdo e o resultado daquilo que estava sendo ensinado e manipulado pelos falsos mestres. O que estava sendo ensinado era a corrupção daquilo que deveria ser ensinado e o resultado que isso causou na vida da igreja. O que nós também não temos conhecimento é o teor específico desses falsos ensinos. Nós sabemos os vários resultados que esses falsos ensinos causam. Nós sabemos tópicos de discussões completamente frívolas, vazias e vãs, discussões infindáveis, discussões que não têm fim, discussões que não trazem a edificação. As pessoas estavam ali naquela igreja, influenciadas por esses líderes, por aqueles que tinham mais proeminência ali, estavam se preocupando com essas discussões vazias, que talvez afagavam o ego, mas não nutria nada o coração e a alma. Paulo estava preocupado com isso, com o conteúdo, apesar de nós não termos acesso. E aqui é interessante, isso é muito interessante para nós aprendermos também. Quando nós estamos percebendo que uma planta está fazendo mal, nós não precisamos identificá-las para arrancar. Nós simplesmente arrancamos. Nós não precisamos fazer um comissionamento, formar uma comissão para identificar qual é a planta, para ponderar o quanto ela é nociva e o quanto tempo ela vai gastar para matar e como ela está matando. Se aquela planta já foi identificada que está causando morte, nós temos que ser objetivos, simplesmente nós arrancamos. Nós não precisamos dar espaço, nós não podemos dar espaço para maiores prejuízos.
Então, independente de nós não sabermos, podia ser tanto doutrinas gnósticas como doutrinas de judaizantes ali. É muito provável que seja desses dois grupos, ou esses dois grupos, mas independente disso, nós temos acesso ao resultado do desvio da sã doutrina. Então, Paulo roga para que Timóteo permaneça em Éfeso para admoestar, para colocar em ordem, para exortar certas pessoas ali, a fim de que não ensinasse outra doutrina. E esse é um termo importante aqui, porque o problema aqui, e aqui é ensinem outra doutrina, é um termo só na língua original, composto de duas palavras, da onde vem a nossa palavra heterodoxia. É um ensino herético. Eles estavam ensinando um ensino herético, um ensino outro. Então, não era simplesmente ensinar um tipo de doutrina diferente, um tipo de doutrina estranha. Mas a problemática aqui é que eles estavam ensinando uma doutrina estranha, um outro tipo de doutrina contrária à sã doutrina, mas como se fosse a doutrina verdadeira. Eles estavam manipulando, enganando o coração daqueles irmãos, e eles acabaram tendo acesso ao coração daqueles irmãos ali. Então, o comissionamento de Timóteo é muito específico, para parar de uma vez por todas o avanço desse ensino herético. Então, para isso, ele tinha que expor as deficiências desse ensino e daqueles que estavam também a ensinando. E aí ele vai orientar, primeiramente, aqueles que estavam naquele ensino. Versículo 4. Que eles deveriam parar de ensinar outra doutrina, nem se ocuparem. E é interessante, meus irmãos, porque o ponto que Paulo expressa aqui é de que essas pessoas que estavam acostumadas a ter esse tipo de comportamento, essas pessoas já tiveram o coração e a mente completamente tomados para isso, e eles eram inclinados a isso. A disposição deles era essa, de causar contenda, de causar discussões, e de ter discussões vazias, frívolas, que não alimentam em nada. Então, o ponto de Paulo, o mandar Timóteo a exortar esses falsos líderes na igreja, esses falsos mestres na igreja, era como se fosse endireitar a posição da mente e do coração. Eles estão aqui inclinados, essa palavra se ocupa, carrega esse peso, eles estão inclinados, eles estão apegados a fábulas, relatos fictícios, sem historicidade. É por isso que são discussões sem fins, porque não tem dados factuais, não tem dados históricos, e aí depende muito da argumentação, da eloquência, do conhecimento, do outro de que fala. Então eles estão inclinados a isso, a fábulas, a genealogias sem fim, sem limite, sem términos, que antes, ou ao invés disso, eles deveriam promover o quê? E aqui é a missão. Timóteo tem que conduzir o curso dos ensinos, tem que desentortar o curso dos ensinos. Ao invés deles serem inclinados e apegados para isso, Timóteo deveria promover, fomentar, fazer causar outro tipo de discussão. E aí é interessante. Esse termo aqui, discussão, faz referência à busca de responder questionamentos, a pesquisar mesmo, a fazer investigações. Mais do que? E aí o termo que eu fiz referência, do serviço de Deus. Do serviço de Deus na fé. Esse serviço de Deus é aquele termo que nós conhecemos aqui, nós vimos na EBD, oikonomia, a ideia da economia de Deus, ou da dispensação de Deus, ou da administração de Deus do seu plano para salvar um povo. Então a ideia é de que essas pessoas deveriam se preocupar com aquilo que lhes traz edificação, que exalta a glória de Deus, porque você busca a vontade de Deus, tentando observar como a salvação é transmitida ao seu povo, observando o esquema salvífico de Deus, o plano de Deus, a estrutura do plano de Deus. Então, observando isso, nós nos detemos nisso.
E aí nós falamos sobre santificação, nós falamos sobre piedade, nós falamos sobre mordomia, aquilo que nós fizemos trazendo até aqui à frente. Nós falamos sobre como o local de trabalho, o chão de fábrica é um local de adoração. Nós conversamos sobre isso. Então, deveria haver uma correção no percurso de ensino. Então, o ponto de Timóteo aqui, no primeiro momento, não é orientar especificamente os membros, mas aqueles que estavam com ensinos heréticos, com ensinos tortos aí. Naquela igreja, algumas pessoas, elas conseguiram ganhar proeminência de forma tal que estava ganhando o coração e a mente daqueles irmãos, a ponto de confundir a natureza e o propósito da igreja. Hoje de manhã nós falamos muito sobre isso aqui. Nós falamos a necessidade de resguardar a natureza da igreja. Para o que a igreja foi criada? Qual é a essência da igreja? O que é aquilo que define a igreja? O que é aquilo que o próprio Criador revela a nós, o objetivo, o propósito dela ser criada, a essência dela e os propósitos dela existir. O que esses ensinos fizeram, apesar de em algum momento quando iniciou, pareceu muito nocivo, inofensivo, mas ganhou o coração e ganhou a mente a ponto dos irmãos esquecerem completamente o que eles eram. A igreja, então, estava ocupada com discussões completamente inférteis, deixando de lado a pregação da palavra de Deus que traz vida, o estudo da sã doutrina. E isso faz a igreja ficar completamente desprotegida, desamparada. Ela estava desnutrida. E aquela pessoa que está desnutrida aceita qualquer tipo de palha, aceita qualquer tipo de alimento. O seu critério diminui massivamente. Ela simplesmente quer alimento. O fato é que ali existia uma zona de conforto. E Timóteo ele foi enviado para bagunçar isso. Timóteo foi enviado para mexer com isso. Algumas vezes eu falo com alguns irmãos, com pessoas de outras igrejas, e eu experimentei isso aqui também. Muitos dizem que querem uma igreja saudável. Muitos dizem que querem um pastor fiel, um pastor rigoroso, um pastor que se sacrifica, um pastor que realmente pastoreia as ovelhas. Mas no final das contas, a verdade é que isso não passa de uma grande mentira. Porque as pessoas não param para pensar as consequências de ter uma igreja fiel, de ter uma igreja saudável, de ter um pastor que não negocia a sua vocação, de que não negocia o seu chamado, de que não tem medo de confrontos para exaltar o nome do Senhor. Muitos não estão preparados para isso, porque esses mesmos que dizem isso, eles devem entender uma coisa. A sua vida também será invadida. A sua vida também precisará ser corrigida. E muitos não estão preparados para isso. Mas existe um glamour em dizer que quer uma igreja saudável. Existe um glamour em dizer que quer uma igreja fiel e um pastoreio próximo. Existe um glamour nisso. Mas a verdade é que muitos não estão dispostos a serem pastoreados e participarem, fazerem parte de uma igreja saudável. Então nós chegamos nesse ponto em que o oficial da igreja, ele precisa proteger a igreja, até da própria igreja. Tem que proteger o rebanho, até muitas vezes do próprio rebanho. Quem nunca orou? Protege-me de mim, Deus. Oh Senhor, eu tenho tanto medo de mim. Protege-me de mim mesmo, Deus. Quem nunca orou? Último ponto. Os oficiais da igreja têm o dever de preservar. Versículo 5 ao versículo 7. E aqui, mais uma vez, o dever de Timóteo ele é destacado. Logo no início do versículo. Devia subjugar aquilo em que a igreja não deve se ocupar, porque não corresponde à sua natureza e os seus propósitos. E que se concentrar naquilo que testifica
de que ela é um lugar da presença de Deus. A igreja, ela tem a obrigação de exibir essa presença de Deus. É por isso que a gente precisa de harmonia, unidade, santidade na igreja. Porque nós somos o testemunho vivo da presença de Deus. Por isso esses versículos, eles remontam naturalmente ao serviço de Deus, ou à economia de Deus, ou ao plano de Deus na fé. Naturalmente nasce, flui dele. Quando ele diz antes, né? Antes dessas discussões vazias, antes promovam discussões ou do serviço de Deus na fé. Então, observe que Paulo está falando aqui com aqueles que estavam fomentando isso, né? Conversas e contendas frívolas. Aí ele diz, ora, e aqui é um contraste, a ideia de mas, o intuito da presente admoestação, a finalidade, o objetivo da presente admoestação, essa que ele deu no versículo 3 e versículo 4, e a admoestação, mais uma vez, embora a palavra sofra alguma mudança, é também um termo militar, carrega essa ideia de ordem, de mandamento, de dever aqui. O intuito da presente admoestação, dessa presente intimação, visa restabelecer a instrução e vida da igreja na promoção do plano de Deus. Aqui eu estou fazendo a leitura remontando para o versículo 4, porque isso foi perdido. Eles deveriam, então, fazer investigações e discussões para tentar perscrutar, discernir o serviço de Deus ali, que seria o plano de Deus. Então, ligando esse início do versículo 5 ao que foi dito no versículo 4, visa fomentar justamente isso. Mas como isso seria percebido? Quais seriam os frutos que seriam vistos se iniciasse essa discussão na igreja, essa investigação na igreja, essas conversas na igreja? Timóteo precisa fomentar isso. O quê? Ao amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Quando Paulo orienta Timóteo aqui que isso deveria ser visto, essa é uma das maiores expressões, uma das mais elevadas expressões de amor de Deus. Esse termo aqui é configurado para falar do amor, por exemplo, de João 3,16, que Deus usa ali, o amor sacrificial, aquele amor de doação, um amor que liga diretamente a igreja, o rebanho, ao próprio Deus. Isso tem que ser visto na igreja. Esse amor procede daqueles que são puros de coração, daqueles que são limpos de coração. E você lembra da constituição do cristão ali, no início do Sermão do Monte, relatada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso procede de coração puro. Mas talvez, para a gente entender um pouquinho melhor aqui, essa expressão e de consciência boa seria muito apropriado, muito importante para a gente entender como isso acontece. Porque existe uma conquista da mente aqui para a condução do coração. A conquista é da mente, para o coração ser conduzido aqui, para que haja devoção, para que haja entrega e de boa consciência. A boa consciência aqui é um estado de satisfação, de bem-estar, de prazer. É uma mente sem acusações. O que é que Timóteo faz agora? Timóteo vai levar admoestações, repreensões, acusações, automaticamente. Aqueles irmãos iriam perceber que a sua consciência não é boa, porque a sua consciência agora o acusa. A ideia de acusação aqui é de se deparar diante do certo e errado e ser acusado diante disso. Uma consciência boa é uma consciência satisfeita com a sua devoção a Deus. É uma consciência que não acusa. É uma consciência que está ligada e devota e subjugada à lei de Deus. E uma fé sem fingimento, uma fé sem encenação. É o mesmo termo utilizado pelos atores antigos gregos. Uma fé sem encenação. Uma fé sem fingimento. Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, dessa natureza e propósito do qual Paulo fala a Timóteo, o que foi que eles fizeram? Eles erraram o alvo. Eles perderam-se em loquacidade frívola. Essa palavra aparece só aqui, é um termo só.
é traduzido por duas, mas é um termo só. A ideia é de que eles se perderam em doutrinas e conversas que não nutrem. Nós vemos espalhados por aí muitas dessas doutrinas que não nutrem, são sem força, são desprovidas de vida, sem verdade, sem propósito, sem utilidade. Pessoas que são inundadas de emoção, inundadas de afetividade, mas completamente desnutridas de alma. A sua alma não é nutrida. O seu ego é afagado. As suas emoções são manipuladas. Mas a sua alma não é nutrida. Loquacidade frívola. Conversa sem poder. Conversa sem força. Por que eles fizeram isso? O versículo 7 responde o porquê esses homens fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Pretendendo, desejando passar por mestres. Olha a responsabilidade da igreja em impor as mãos. Olha a responsabilidade da igreja e dos próprios líderes em identificar e proteger aqueles que podem ser potenciais perigos para a igreja e aqueles que não devem ter o poder e o privilégio do púlpito. Pretendendo, desejando passar por líderes e não compreendendo, não percebendo as implicações. Aqui a ideia de uma mente, de um comportamento que não há dedicação da mente. Ele simplesmente não discerne. Ele simplesmente não considera necessário dedicar a mente para perceber as implicações desse tipo de conduta, coisa que os oficiais da igreja fazem. Tem coisas, irmãos, tem comportamentos, tem atividades na igreja, tem condutas na igreja, que muitas vezes você não entende porque são feitas dessa forma, mas são discernidas por aqueles que lideram a igreja, por aqueles que conduzem a igreja. Todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, eles compreendem. O grande ponto aqui é que essas pessoas que estão propagando esses ensinamentos, que a princípio parecem apenas discussões curiosas, né? Sem perceberem a grande deficiência ou corrupção que isso pode trazer, mas que mudou completamente o cardápio de alimentação da igreja, eles estão, na verdade, levando a igreja à morte, causando à igreja distrações, ao ponto da própria igreja não perceber que está ficando cada vez mais distante daquilo que o Senhor afirmou para ser. Aqueles homens, eles estavam simplesmente dilacerando a igreja, matando a igreja. Aquela unidade conquistada por Paulo estava agora em frangalhos, quando esqueceram a sã doutrina e passaram a ensinar aquilo que lhes preenche o ego, aquilo que lhes afaga o ego. Tem um comentarista que, observando esse ponto, ele escreveu o seguinte: o objetivo da instrução cristã, e a ideia de instrução aqui é de pregação, o objetivo da instrução cristã é o amor manifestado da vida do cristão por meio de 3 canais, que são o coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Então, os oficiais da igreja, eles são constrangidos a proteger a casa de Deus e preservar o plano de Deus para a igreja, a sua natureza e os seus propósitos. Aquele que foi vocacionado pelo Senhor, ele não pode fugir disso. Isso sintetiza a sua vida. Isso sintetiza como ele glorificará a Deus, respondendo à sua vocação. A proteção e preservação da igreja exige suor, sangue e lágrimas, ou lágrimas, suor e sangue. O conforto, a falta de renúncia, a falta de intencionalidade não se harmoniza com a vocação ao santo ministério da palavra. Entenda,
Isso não é um atestado de sofrimento. Não é para você olhar e dizer assim, o pastor está sofrendo, os presbíteros da igreja estão sofrendo, é assim mesmo. É assim mesmo. Ele sabe disso. Isso está no contrato vocacional, lavrado na eternidade pelo Senhor. Ele sabe. Não é novidade o seu sofrimento, as suas renúncias, as suas dores, as suas lágrimas, o seu suor. Não é novidade, ele sabe. Observe como essas palavras tiram a nossa responsabilidade. Mas é isso, irmãos, que acontece. É isso que acontece. Mas ele sabe mesmo. E nisso está a sua maior honra, a sua mais elevada honraria, porque ele sabe que as suas lágrimas, suor e sangue estão chegando na eternidade. Estão glorificando o Deus Pai Todo-Poderoso, que enviou o Filho para o dotar com dons e iluminou com seu Santo Espírito. Aqueles que são vocacionados para se doarem para e pela igreja, recebem os dons dados por Deus e são os próprios dons de Deus para o seu povo. Mesmo quando eles precisam defender a igreja dos seus próprios membros em algum momento. Abraham Kuyper, um estadista cristão, ele diz o seguinte: um oficial que deseja outra coisa além de obedecer ao seu rei é indigno de seu ofício. E aquele que foi vocacionado por Deus entende isso profundamente. Que o Senhor nos dê a graça de aprender com isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tua maravilhosa palavra, pela sagrada escritura do Senhor, Deus. Obrigado por tanta riqueza de instrução. Obrigado porque mesmo mortos, Paulo e Timóteo ainda nos ensinam. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos une, ó Deus, de tal forma que nós podemos discernir as tuas palavras e aplicar a nossa vida em comunidade de fé. Ó Senhor da glória, apesar dos meus erros, das minhas falhas, das minhas deficiências como pregador, aplica essa palavra no coração dos meus irmãos e edifica a tua igreja gloriosa, em nome de Jesus. Amém.